o universalismo, ou o Orbus Romano. Muito bem, iniciando a nossa análise do primeiro grande período que a gente estabeleceu para compreender a evolução histórica da nossa disciplina, surge então a questão da universalidade, daquele período em que o direito, como nós conhecemos, não existia, onde existia a ideia de justiça, e normalmente havia uma forte envolvimento entre esta ideia de justiça e a ideia de teologia, de religião. Denomino esse período, que vai normalmente do século VIII para trás, de universalismo, pela, vamos dizer assim, constatação que esse período é marcado pela ambição dos direitos, das ideias de justiça, ou ius, ou jus, como prefere fazer a pronúncia, de serem universais. Então, basicamente, é o período que compreende principalmente o fim da República Romana, lá nos acontecimentos de 33 a.C., até a consolidação do feudalismo, ou, em termos jurídicos, até o surgimento dos glossadores, lá na Península Itálica, no centro da Europa. Então é um período que vem justamente da ideia da prevalência de um direito sobre todos os outros. No primeiro momento, o direito romano, e no segundo momento, o direito canônico, ou como eu gosto de falar, o direito romano cristianizado, que é a essência do direito canônico, apesar de haverem detratores dessa ideia. Então, trata-se do período da história no qual havia o maior legado, melhor dizendo, foi o Corpus Iuris Civilis de Justiniano. E a constatação para a nossa disciplina de não haver nenhuma regra, nenhuma doutrina propriamente dita sobre a aplicação de direito estrangeiro. Ou como diz o holandês Tobias Asser, não há no Corpus Iuris Civilis nenhuma menção, nenhuma regra sobre a aplicação de direito não romano. Mas isso significa que não havia direito internacional privado nesse período? Essa questão é uma questão que normalmente assombra o nosso campo, pois surge aqui aquela dúvida: olha, não existem regras, mas o direito romano, por mais universal que pretendesse ser, ele não era universal. Porque haviam povos que não se submeteram ao jugo romano. Por exemplo, a Germânia. Outro exemplo, a Pártia. Então, esse é um período onde você tem a dominância do direito romano, mas a constatação de que ele não era totalmente absoluto. Que havia, então, uma questão de diversos direitos. Muito bem. Para entender melhor essa problemática, vamos dar uma rápida visão geral do direito romano, que é até o século IV, tá? Porque no século IV começa a haver uma transformação na própria ideia de Império Romano, e aí você vai ter uma mudança na visão de direito como um todo. Então, a primeira expressão que normalmente surge associada ao nosso ramo, ao direito internacional como campo amplo, é o ius faciale. Ius faciale, para alguns doutrinadores do direito internacional público, vai ser considerado como sendo a origem do direito internacional. Mas se você for analisar bem o que era o ius faciale, você vai ver que ele está mais para direito canônico do que direito internacional propriamente dito. Porque os feciais, eles eram, na verdade, o colégio de sacerdotes do Estado romano. E, basicamente, o direito que regia os ritos religiosos em Roma era justamente dominado por esse colegial, por essas regras de ius faciale.
A sua vinculação com o direito internacional advém justamente de que era através de ritualísticas dos feciais que faziam-se alianças e declaravam-se guerras em Roma, sendo famosa a passagem de Tito Livio, a História de Roma, sobre como era a declaração de guerra de Roma para com os outros povos. Ou seja, a ideia de foedus, como dizem os estudiosos do direito romano, tem sua origem no ius feciale. Outra expressão que às vezes também aparece na doutrina, associando-se ao direito internacional, é a figura do ius gentium. Ius gentium é uma expressão extremamente complicada na ciência jurídica. Por quê? Porque a sua origem no latim, no direito romano, aqui século I, II, III, é justamente a ideia de que como Roma lidava com outros povos. Sendo que a sua menção mais antiga que se tem notícia é justamente a narrativa de Tito Livio em duas passagens. A paz da Forquilha Caudina e a questão do primeiro saque de Roma, ou a refundação da República, com a primeira guerra entre os romanos e os gauleses. Então, basicamente, essa expressão, nessa época, estava mais associada a um direito público externo romano. Basicamente, se um povo não romano quisesse lidar com Roma, essa prerrogativa, então, seria sob ius gentium. E era uma prerrogativa do Senado romano. Primeiro era do rei, com o desaparecimento da monarquia, depois do Senado. Qual é o problema dessa expressão? É que essa expressão, no século XVI, vai ser resgatada e vai assumir uma outra acepção, que é justamente, como nós vamos ver mais para frente, com a escola estatutária holandesa, ou que vocês já viram em direito internacional público, na qual o ius gentium não vai ser mais o direito público externo de um Estado, mas sim a visão contemporânea, o direito das gentes, elaborada lá na Teoria da Guerra Justa de Hugo Grotius. Muito bem. Feita essa breve revisão sobre esses dois conceitos, temos que deixar bem claro que para o direito internacional privado, nenhum dos dois tem relevância. Eles são extremamente relevantes para o direito internacional público, ou, melhor, para o estudo da teoria geral do direito internacional, para aqueles que acham que é um campo único e que se subdivide, se ramifica em privado e público, apesar disso ser questionável. Então, essas duas expressões não têm muita relevância para nós, apesar de que existe doutrina que acaba utilizando elas, misturando as coisas. Para a nossa disciplina, o problema começa quando a gente começa a analisar ius civile, que também tem a tentação de traduzir-se como direito civil, quando na verdade isso não era direito civil no entendimento que temos hoje. Isso na verdade é o direito nacional de Roma, tendo regras tanto de direito público, ius publicum, como regras de direito privado, ius privatum. Então, o ius civile era o direito que se aplicava aos romanos. No primeiro momento, ele era aplicado somente quanto à pessoa romana. O que significa isso? Significa que era só aplicado a indivíduos que eram romanos, tinham cidadania romana. Como eu aferia a cidadania romana de um indivíduo? Normalmente pelo nome. Ele tinha um nome romano. Então, esse ius civile, ele por muito tempo teve um caráter pessoal. Daí você ter doutrinas no direito romano falando que em Roma, até o Édito de Caracalá, não havia direito para estrangeiros em Roma, porque o ius civile era exclusivo para romanos. O único jeito de um estrangeiro configurar para o ius civile é através de uma relação de clientela com uma família patrícia romana. Mas, para maiores informações sobre isso, tem um livro de Theodor Mommsen, A História de Roma. Muito bem, qual é o problema do ius civile para nós?
Primeiro, se eu tenho a constatação que o direito romano era só para romanos, como é que ficava a questão dos não romanos, que viviam em províncias e cidades romanas? E mais importante, com a Constitutio Antoniniana, o Edito de Caracalá, o ius civile vai acabar englobando tanto questões de ius gentium como questões de ius peregrini, que é a nossa outra expressão importante. Significa que no auge, já no final do dominato romano, perto da queda do Império do Ocidente, ius civile se aplicava em todo o território romano, não mais só a romanos. Então ali a ideia de universalidade do ius civile romano. Para a nota histórica, para não ficar uma coisa solta, esse direito, essa justiça, era composto por leis que vinham das decisões das comícias, éditos dos pretores, o ius honorarium, os plebiscitos, a concilia plebe, os senatus consultam, as decisões do Senado, as constitutas ou novelas, as constituições imperiais, costumes e a resposta dos prudentes, que era a doutrina naquela época. Muito bem. Aqui, nós então temos a brecha. Então significa, professor, que até o Edito de Caracalá, a Constitutio Antoniniana e a territorialização do ius civile, havia então a situação do direito para romanos e direito para não romanos. Então nós podemos falar que poderia ter um direito internacional privado ali, um concurso de ius, para fazer assim uma analogia didática. Veja, aí que nasce o problema da nossa disciplina. Porque sabe-se que toda urbe romana, toda cidade romana, tinha 2 pretores, até o Edito de Caracalá. O pretor urbano, que solucionava as questões de ius entre romanos, e o pretor peregrini, que aplicava justamente o que era para não romanos. Procurando uma definição bem simplória para peregrini, quando você vai traduzir, é como se fosse o estrangeiro livre que habita em cidade romana. Ou seja, ele nasceu em uma cidade romana, mas ele não é romano. Muito bem, o que nós sabemos desse ius peregrini? Muito pouco. Porque as fontes jurídicas romanas do século III para trás são raras e fragmentadas. Então, não se tem certeza o que era esse ius peregrini. Sabe-se que ele existia na figura do pretor peregrini e fazia parte do ius honorarium, ou seja, do dia a dia da aplicação da justiça em Roma, no Império Romano. Agora, quais regras ele continha? Ou pior, quais são as regras de ius peregrini que foram legadas no digesto, no corpus iuris civilis, não se sabe direito. Isso é uma questão que fica em aberto. Então, no período do universalismo, surge então essa dúvida. Havia a aplicação do direito estrangeiro por uma determinada ordem nacional, uma ordem romana? Sim ou não? A constatação das fontes jurídicas vai dizer não. Mas se você for analisar fontes literárias, narrativas de fatos, você vai descobrir que nem sempre a ordem romana, o pretor romano, a justiça romana, entre aspas, aplicava somente direito romano. Então isso é uma questão que fica em aberto, tá? Porque não há certeza em afirmar se os romanos aplicavam direito estrangeiro.